No último módulo dos cerâmicos, no módulo 67, vamos apresentar as suas propriedades mecânicas. Para concluir a parte dos cerâmicos, vamos descrever as principais propriedades mecânicas. Começando pelo módulo de elasticidade. Estamos a falar de valores muito elevados e numa gama ampla de temperaturas. Isso já foi explicado na altura dos módulos da estrutura. Mais uma vez, eu constantemente estou a ir à ciência dos materiais para explicar o comportamento mecânico de várias classes de materiais. Vimos na altura que o módulo dependia de quê? Do tipo de ligação, e nos cerâmicos estávamos já a falar de quê? Ligações muito fortes, iónicas, covalentes, dependia da densidade da estrutura, e estamos a falar de estruturas compactas, e do tamanho também dos átomos. E os cerâmicos têm muitos átomos de pequeno tamanho, como o oxigênio, o carbono e o silício. Portanto, isto dá módulos muito elevados, e para além de ser leves, portanto, rigidez específica extremamente elevada. Daí serem usados, por exemplo, para reforçar polímeros, que são por natureza materiais muito mais ou muito menos resistentes. Uma das fibras mais usadas é a fibra de vidro nos compósitos. Resistência à deformação plástica. Muito resistência à deformação plástica. Porquê? Porque estamos a falar, mais uma vez, de ligações muito fortes, ligações iónicas e covalentes, e tem deslocações, como tem os metais, mas mesmo uma deslocação é muito difícil de deslocar. É muito difícil de cobrar, mesmo uma de cada vez. Praticamente, na verdade, não existe deformação plástica nos cerâmicos. Poderíamos pensar que são materiais ideais, o problema é que são muito sensíveis a pequenos defeitos, que têm sempre microporosidades. E então, junto a essas microporosidades, temos níveis de tensões muito elevados que permitem atingir as tensões teóricas dos materiais. Portanto, a atração é muito limitada, que é justamente aquilo que está aqui indicado. Tem um gráfico de tensão versus deformação, e a atração, infelizmente, não conseguimos obter os valores teóricos, porque junto às microfendas nós temos tensões que tendem para infinito e que permitem atingir a resistência teórica do material. No entanto, a compressão é outra história. A compressão atingimos valores, é uma ordem de grandeza superior, ok? Mas, de qualquer forma, todos os cerâmicos que nós conhecemos são usados em construção, são solicitados à compressão. O betão, por exemplo, é compressão. E não há problema nenhum nesse tipo de solicitação. Está aqui explicado melhor a diferença de comportamento entre tração e compressão. Portanto, isto é um cerâmico com muitas fendas que estão aqui representadas por estas linhas, e obviamente isto, carregando a tração, junto à fenda temos níveis de tensão muito elevados que provocam uma ruptura prematura do cerâmico. A compressão é outra história. E existe para já uma distribuição de tensão muito mais complexa, tem corte, também tem tração e compressão, e o que acontece é que, na verdade, estas fendas vão provocar a propagação de fendas numa direção paralela ao eixo de aplicação da força, e de uma maneira muito mais estável, e por esmagamento conseguimos resistências muito mais elevadas do que aquelas obtidas à tração. É mais ou menos uma ordem de grandeza, e eu vou-vos dar valores daqui a um pouco. Tenacidade. Bom, infelizmente, é, digamos, a principal desvantagem, o principal inconveniente destes materiais. Não há deformação plástica, portanto, não há aquela formação de FPZ, Fracture Process Zone, zona de fratura na extremidade da fenda, que nos metais provoca a deformação plástica e que permite justamente absorver ou dissipar muita energia, que dá muita tenacidade. Aqui, em termos energéticos, para propagar a fenda, praticamente estamos a falar da energia superficial, que é um valor muito mais baixo do que aquele que é necessário para deformar plasticamente na extremidade da fenda. Isto é ver a teoria de Griffith, mais uma vez, ciência dos materiais, mecânica da fratura, mas tem a ver com isso. Não há deformação plástica e para propagar uma fenda estamos apenas a falar da energia superficial, portanto dá uma tenacidade
muito, mas mesmo muito baixa, incomparável aos metais. No entanto, podemos melhorar a coisa, há sempre métodos para melhorar a situação. Uma delas, obviamente, é otimizar os processos de produção de maneira a garantir que não há fendas. É o primeiro. Podemos também usar reforços, fibras ou partículas, e então temos um material compósito, tipicamente fibras de carbono, por exemplo, num carboneto de silício, é comum haver esse tipo de otimização. Ou então, podemos usar um endurecimento por transformação. É muito interessante, isto tem a ver com a expansão na transformação de uma estrutura cristalina quando ela é solicitada. O exemplo mais típico é a zircónia estabilizada com ítria. E então o que é que acontece? A fase tetragonal da zircónia, quando solicitado na extremidade da fenda, vocês têm uma mudança de estrutura cristalina e então a fase tetragonal conversa em monoclínico. Isto leva a uma expansão do material que provoca um estado de tensão de compressão na extremidade da fenda. Portanto, na extremidade da fenda, a tetragonal expande, transforma-se em monoclínico e oferece resistência à propagação da fenda, um pouco como as fibras, quando vocês têm um material compósito. Por isso é que em aplicações de cerâmicos onde é necessário ter alguma tenacidade para não partir logo, usa-se zircónia estabilizada. O exemplo é a faca. Portanto, eu posso fletir, nem consigo fletir. Ou se deixarem cair a faca, ela não vai partir, porque é zircónia estabilizada com ítria. Dentro dos cerâmicos, é dos cerâmicos que têm mais tenacidade. Outro exemplo é o implante dentário. É zircónia, mas é zircónia estabilizada com ítria. Porque vocês, ao mastigar um osso, por exemplo, partia logo com a ítria. Conseguem à vontade vários ossos. Este pedacinho é zircónia apenas e este aqui é zircónia estabilizada com ítria. Eu vou agora dar uma pancada com um martelo e vamos ver o que acontece aos dois pedacinhos. Não há dúvida que este partiu e agora vamos fazer a mesma coisa com a zircónia estabilizada com ítria. E vamos ver o que acontece. Não parte. Para acabar, alguns valores de propriedades mecânicas. Tem aqui a densidade, o módulo, resistência à compressão, a atração, flexão e tenacidade. E começamos pelos iónicos, que basicamente são óxidos. Reparem na densidade, muito inferior ao dos metais. Eu recordo-vos que o aço é à volta de 8. O aço é dos mais rígidos, o módulo é à volta de 200. Temos aqui valores mais elevados. A resistência à compressão é superior a 1000. A tração é uma ordem de grandeza inferior, eu tinha avisado. São valores altos, mesmo assim, mas não tem nada a ver com aquilo que teoricamente o material poderia dar. Resistência à flexão um bocadinho mais alto do que a tração. Na resistência à flexão, só uma parte é que fica a tração, a outra fica a compressão. Portanto, a probabilidade de ter defeitos na parte que está à tração é inferior. Isto tem a ver também com a teoria de Griffith, onde ele usou o vidro e foi diminuindo a secção do vidro até ter uma secção mesmo muito fina, e aí a resistência é praticamente a resistência teórica do vidro, porque já não tem defeitos. Tenacidade, valores muito baixos, incomparáveis aos de metais, mas, olhem, zircónia parcialmente estabilizado com ítria, conseguimos ir já a valores bastante altos. Cerâmicos covalentes, com o diamante para começar, reparem nestas resistências e nestes moldes, é de outra galáxia, isto, resistência à compressão 5000, a tração 2000 e tal, são valores astronómicos. Outros, mais modestos, mas mesmo o modesto, reparem no módulo, reparem na resistência à compressão, reparem na resistência à tração, à flexão. Tenacidade, já sabemos, é para esquecer. E finalmente, vidros. Um bocadinho mais modestos do que os cerâmicos covalentes e cerâmicos iónicos, mas mesmo assim temos valores bem interessantes. Só uma nota, o vidro de borosilicato é um vidro especial, porquê? Porque com o borosilicato o vidro tem um baixo coeficiente de expansão térmica. Isto quer dizer que quando vocês aquecem, arrefecem, ele não vai expandir muito e não vai criar muitas tensões residuais. Aguenta melhor, portanto,
aquele vidro para fazer o forno que vai ao forno, para fazer o bolo que vai ao forno, tem que ser deste vidro de borosilicato. Ou quando vocês estão a manusear produtos muito quentes, convém ser também usando este vidro. E com isto concluímos as poleadas mecânicas e os cerâmicos.